Então, a série de mensagens que a gente está tratando aí é o que Deus espera. Vale até a pena você dar uma olhada lá na PVU Church, que está lá, todas as mensagens dessa série. Se você quiser dar uma acompanhada, já falei que Deus espera gratidão, Deus espera perseverança. Falei da parte 1, Deus espera uma fé firme. Hoje eu vou falar da parte 2. Então hoje é isso aí, ó. Deus espera uma fé firme. Hebreus capítulo 11, verso 27. Abre em Hebreus 11. Falando de Moisés, no verso 27 diz: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu como quem vê aquele que é invisível. Então essa firmeza não vem de você, mas vem da confiança que você tem em Deus. Quanto mais confiança que você tiver em Deus, mais firme você vai ser. E o texto diz que ele afrontou o Egito, o rei do Egito, que era a maior potência militar naquela época, não era qualquer pessoa, era um cara extremamente cruel, mas o Moisés foi lá e afrontou o Egito pela fé. Mas por quê? Porque ele via o que era invisível. Então, quando eu cresço a respeito de fé, eu vou começar a tomar umas atitudes na minha vida que vai me dar vantagem sobre o inimigo. Porque o inimigo respeita a fé. Fala comigo, o inimigo respeita a fé. Ele não respeita a placa de igreja, ele não respeita a Bíblia grande, coque, cabelão, não raspar sovaco, ele não está nem aí para essas coisas. Sovaco não, é axila, né? Isso, mais bonito, né? É depilar, né? Aí que é escândalo total. Se raspar já era escândalo, depilar então. Ele não respeita essas coisas. Ele respeita fé. O que ele respeita? Certeza, convicção. É isso que ele respeita. Então a igreja precisa crescer em fé. Porque sem fé, sem respeito. Porque sem fé, por que ele quer uma igreja sem fé? Porque é uma igreja que não agrada a Deus. Então, o único que se agrada das pessoas não agirem em fé é Ele. E não conhecerem, não crescerem em fé. E todo obstáculo que Ele tiver e produzir é para que você não cresça em fé. Domingo eu estava falando aqui sobre a manifestação de Deus. Tudo que Ele faz é para você crescer um degrau. O que Ele fez domingo naquele culto é para você crescer um degrau. Você que estava aqui domingo, que viu aquilo, se você não acreditava em Deus, querido, já era agora. Ele está escrito no caderno dele lá, ó, aquele dia eu fui lá na igreja só para você me ver. Você está me ouvindo ou não? Pastor, mas é assim? Irmão, as coisas com Deus são sérias. Deus não tem tempo a perder. Então é tudo com seriedade. Então leva a sério qualquer presença que Deus tiver na tua vida. Qualquer testemunho que Deus produziu, leva a sério. Porque está aqui, mas pera, quem é esse Moisés? O mesmo Moisés que encontrou com Deus numa sarça ardente. Vê se Deus mandou ele primeiro sem se apresentar para ele. Porque primeiro Deus tem que produzir fé no coração, para depois ele pedir você para tomar uma atitude. Deus é tão bom que Ele nunca vai pedir uma atitude tua se você não tem fé para tomar aquela atitude. Então primeiro Ele apareceu, Ele deu um sinal para Moisés. Moisés olhou e falou, cara, a sarça está ardendo, mas não se consome. E Moisés foi olhar. Quando olhou, a voz de Deus apareceu. Eu sou o Deus dos teus pais. Fico pensando em Moisés naquela hora.
uma declaração dessa. E ele no deserto. Mas depois de quanto tempo mesmo Deus apareceu para ele? Quem sabe? Tem alguém que lê Bíblia aqui? 40 anos. Quanto tempo? Então, o tempo de deserto é oportunidade para a presença de Deus se manifestar para a tua vida. Então, nunca reclame de deserto, porque ele foi treinado. Treinado no deserto. 40 anos. Depois de 40 anos, Deus apareceu para ele. Por que Deus não apareceu no outro dia, quando ele saiu lá do Egito? Porque senão, aquilo que Deus fez perde o valor. E Deus quer marcar a tua vida com aquilo que Ele é, para alimentar a tua continuidade. Porque a proposta de Deus é sempre alimentar a tua continuidade. E o texto diz aqui que Moisés não teve medo da ira do rei. Ele afrontou o Egito. Mas por quê? Na Bíblia, numa outra versão da Bíblia, na Bíblia Viva, o verso 27, Hebreus 11, diz: e foi porque, olha por que Moisés fez isso. E foi porque confiava em Deus, que ele saiu da terra do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho. Parecia que ele podia ver a Deus bem ali ao seu lado. Parecia que ele podia ver a Deus bem ao seu lado. Numa outra versão da Bíblia, que é na Bíblia a Mensagem, diz: pela fé virou as costas. Na Bíblia a Mensagem diz: pela fé virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Porque quando tu olha para o lugar certo, você vai continuar firme. Sabe qual é o grande problema? Desculpa falar isso para você. Às vezes nós ligamos muito para aquilo que o inimigo faz. Você dá muita atenção. Ovelha, para de dar atenção que o inimigo faz. No livro de Marcos, capítulo 5, está escrito lá que uma mulher, o Jairo chegou para Jesus e pediu ele para ir com ele. Jesus estava indo com ele. Quando chegou no meio do caminho, deram outra notícia para Jairo. Falaram: tua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Ué, por que não falou só que a filha morreu? Porque a mensagem de desistência é sempre completa. E antes de Jesus chegar na casa de Jairo para fazer o milagre, deixa eu falar uma coisa: antes do teu milagre acontecer, vem uma perturbação do inimigo. Pastor, não gosta disso. O inimigo quer tirar você da rota, querido. Você tem que ter uma fé firme. Porque se não tiver uma fé firme, você sai. E lá no capítulo 40, está o texto lá: e Jesus, sem prestar atenção, sem dar atenção, disse a Jairo: tão somente creia, não temas, tão somente creia. Sem dar atenção. Primeiro, sem dar atenção. Segundo, mantenha a crença. Agora, sabe por que perde a crença? Porque dá muita atenção que não deveria. Está me ouvindo ou não? E vou te falar, sempre vai aparecer situações para você tirar o foco daquilo que é a verdade, que produz fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Então sempre haverá situações para roubar você do que produz fé. Porque tem gente que acha que a fé é pelo que ouviu. E esse texto aqui diz que ele virou as costas para o Egito. Ovelha, vira as costas para o teu problema, querido. Você não tem que se alimentar do teu problema, você tem que se alimentar da palavra. Eu andei acordando de madrugada aí. Outro dia dormi 7 da noite. Quando foi 1 hora eu acordei. Aí sem sono. O que eu faço? Vou ler a Bíblia. Leio a Bíblia, oro, leio a Bíblia. Aí quando eu começo a ler a Bíblia, o sono vem.
Falei, é o capiroto, só pode ser. Então, querido, aprende a virar as costas para o teu problema. Porque Moisés fez isso. Ele não, quando eu vi na mensagem esse texto, eu fiquei impactado. Porque ele não ligou. Ele não ligou. Ligar é prugar. E aquilo que nós prugamos começa a receber alimentação. Não pensa você que o inimigo vai desistir de te derrubar. Porque ele quer tirar você do caminho da perseverança. Fala, miserável. Então, quem olha para a fúria do inimigo é paralisado. Quem olha para a ira do inimigo, queria, deixa ele rodar a baiana, fazer o que quiser. Jesus chegou lá, estava o demônio jogando o garoto no fogo e na água. Aí Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo acontece isso? Ele, desde criança. Na hora que Jesus perguntou isso, o demônio se manifestou e jogou o garoto no fogo e na água. Jogou o garoto no chão. Na mesma hora. Por quê? Porque ele sempre vai tentar paralisar a ação da tua fé. Porque ele já tinha paralisado os discípulos. Agora ele é tão metido que ele queria paralisar Jesus também. Jesus falou, sai dele, ó. Sai dele. Deu a mão ao garoto e o garoto levantou, falou, morreu. Ele jogou o garoto no chão de uma tal forma que morreu. Mas Jesus estendeu a mão e levantou. E ele levantou. Mas por quê? Porque a ação do inimigo não paralisou a fé de Jesus. Você está me ouvindo ou não? Ele sempre vai apresentar coisas. Ele paralisou Israel, querido. Quando Davi chegou na batalha, Saul e todo o exército de Israel estava paralisado. Já não conseguia mais entrar na guerra. Quem fica dando ouvido ao diabo e prestando atenção no que o diabo faz ou fala, não consegue mais entrar na guerra, querido. Porque é paralisado. Mas ele não vai parar não, irmão, ele é teu inimigo. Ele era teu inimigo e agora virou hiper, mega teu inimigo. Ele já era teu inimigo e agora multiplicou por 10 a inimizade dele para contigo. Porque antigamente ele comandava a tua mente, te derrubava, agora ele não pode mais. Quem comanda a tua mente é a palavra de Deus, amém ou amém? Você dá até uma escorregada, fala, opa, deixa eu voltar aqui. Então, quanto mais ligamos, mais ele cresce. Oi? Fala, misericórdia. Quanto mais você dá atenção, mais o problema cresce. Porque o inimigo cresce. Eu falei com uma pessoa que outro dia, vai orar, irmã. Problemão, deixa a mãe. Senti que a pessoa nem gostou na hora. Que queria que eu entrasse na briga. Eu vou entrar em briga para perder? Eu vou ficar dando atenção. Falei, para de dar atenção a isso. Fica na tua posição. Passou assim. Porque tudo que é do diabo tem prazo de validade para acabar. Ele já está com prazo de validade vencido. A Bíblia diz que lá no Gênesis ele é uma cobra. No Apocalipse ele é um dragão. Mas por que cresceu assim? Porque está escrito lá no Gênesis, vai se alimentar do pó da terra. Quem é o pó da terra? Nós. Ele se alimenta das nossas atitudes. A minha atitude e a tua de incredulidade faz que essa praga cresça. Então ele trabalha tanto para que haja incredulidade na vida das pessoas, porque a questão não é o mundo não, querido, o mundo está na mão dele. Incrédulo é a igreja, porque o mundo é ímpio ou pecador, não conhece a verdade. Agora o pior, incrédulo, é quem sabe o que tem que fazer e não faz, isso é incredulidade. Você está num sal tremendo vindo aqui, porque eu prego a verdade para você. E se você não praticar, está sendo incrédulo. E não tem resultado, não tem resposta. Porque você tem que decidir se você dá ouvido a mim, como boca de Deus, ou se vai dar ouvido às mentiras do diabo.
Porque ele é meu inimigo declarado e eu também sou inimigo declarado dele. Você está me ouvindo ou não? Onde eu estou recebendo revelação de Deus. Eu acho que ele vê a revelação passando no mundo espiritual. Ele deve fazer biquinho e tudo. Então, o nosso posicionamento é firme quando sabemos que Deus tem para fazer, é superior. O nosso posicionamento será firme quando nós tivermos certeza que Deus tem sempre algo além para fazer na nossa vida. Fala, Deus tem algo superior para fazer na minha vida. No verso 11 e 12 diz, pela fé, Abraão e também a própria Sara, que você sabe que ela, até o dia que o anjo veio trazer a resposta para ela, ela riu. O anjo falou, está rindo de quê, Sara? Ela não ri não, porque não era físico, era interior. Eu não ri, riu. Porque a incredulidade estava aflorando no coração dela. Mas ela ganhou o direito de ser mãe porque ela passou a crer. Porque mesmo ela pode ter a maior promessa de Deus, se não houver crença, não tem promessa que se cumpra. Você está ouvindo ou não? Então faça um favor, querido. Quer promessa de Deus? Levanta a mão assim. Enche teu coração de fé. Dá ouvido às verdades que nós pregamos nesse lugar e pratica. Porque ouvir verdade e não praticar é a mesma coisa não ter ouvido. Então, a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, ela tinha todo motivo para não crer. Recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O que Deus tem para fazer por você é superior. Bate no peito assim, fala, o que Deus tem para fazer na minha vida é superior, é maior. Eu estou passando isso ou aquilo, mas Deus tem algo maior para fazer na minha vida. Dá um glória a Deus aí, querido. Areia da praia, Deus pegou o que tinha de mais numeroso e falou, como a areia da praia e as estrelas do céu. Porque Deus vai sempre mostrar isso para você, que é importante olhar para Ele, continuar olhando para Ele. Ah, mas eu estou vivendo isso e aquilo, querido, o que Deus tem para fazer é melhor, é superior, e você vai gostar. Então aprendemos sobre fé, colocando em prática. Fala comigo, eu aprendo sobre fé, colocando em prática. Sem prática não tem exercício. Por que alguém fica fortão? Porque exercita a musculatura. Assim é a fé. Sem prática, sem colocar em prática, fé não serve de nada. Porque é uma decisão tua ou minha. Eu ouço sobre fé e coloco em prática. Quando Deus fala alguma palavra dessa para mim, eu sou o primeiro a praticar. Já saio dando declarações. Eu já acordei de madrugada, Deus falando, eu igual um doido dentro de casa, fazendo declarações, tomando atitudes, porque fé é ação e confissão. Fé é isso aí. Então a fé é responsável pela resposta que Deus nos dá. Então se não tiver fé, pastor, se não tiver fé tem resposta. Porque a pessoa fala assim, Deus é tão soberano que Ele faz o que Ele quiser. Ele é soberano mesmo, mas Ele deu a fé ao ser humano para se relacionar com Ele. Para Ele responder a partir da fé. Que é a fé que vem da Bíblia. Amém? Não é a fé que o pessoal aí tem. Ah, eu tenho fé. Hoje saiu lá o quê? Deve ter saído lá onde eu estava trabalhando lá, umas 200 pessoas, não tinha? Tinha mais. Umas 200, 300 pessoas saíram lá, dando volta lá, para depois pisar em caminho de sal. É a fé. O que é isso?
É um engano. Perguntaram a Jesus assim: qual é o sinal do fim dos tempos? Jesus falou: cuidado para que ninguém te engane. Olha para a pessoa do teu lado e fala: cuidado para não ser enganado. Porque está cheio de engano no mundo aí. E uma das coisas que o inimigo mais vai falar para você é que não é bem assim. Então ele consegue tirar as pessoas. O que leva uma pessoa a ser da igreja e ir para macumba? Então, por causa da fé, alcançamos coisas grandes da parte de Deus. Estrela do céu, areia da praia. É aquilo que Deus tem que fazer para você. Porque Deus falou isso para Abraão: ó, tua descendência será como a areia da praia e as estrelas do céu. Primeiro ele falou areia da praia, depois falou estrela do céu. Assim será a tua descendência. Porque essa era a visão que Deus queria que ele tivesse. Porque de maneira nenhuma eu posso ter uma visão fora daquilo que Deus tem me mostrado. Porque foi isso que sustentou a fé de Abraão. Porque Deus fala isso para ele, nem Isaac ele tinha. Ele não tinha nenhum filho. Como é que qual é Deus? Como é que minha descendência vai ser igual a areia da praia e a estrela do céu se eu não tenho nenhum filho? Porque era fácil se ele já tivesse um filho, né? Não. Esse aqui eu sei que o Senhor vai multiplicar e vai ter. Agora eu acredito. Mas quando Deus falou isso para ele, não tinha nem filho. Porque Deus queria dar uma visão a ele para sustentar a caminhada. Porque se você olhar pelo relacionamento de fé, Deus sempre vai colocar algo dentro do teu interior para você continuar caminhando firme. Porque o maior interessado na tua firmeza é Deus. Agora, a grande questão é que muitas vezes nós permitimos que os problemas que vivemos venham a ofuscar aquilo que Deus está nos revelando. Aí quebrou. Porque eu não vou mais olhar a promessa, mas eu vou olhar o que eu estou vivendo. Te dá um conselho: tira os teus olhos do que você está vivendo. Ah, mas eu sei que eu estou vivendo. É isso aí, meu irmão. Isso não vai acabar não no céu, meu irmão. Olha para o teu irmão assim, com um zoião para ele, fala: no céu. Vai chegar lá, não vai? Vê lá se eu estou correndo em vão aí. Então, pela fé, alcançamos coisas grandes. Eu nem falei de coisas grandes e pequenas, porque Deus, Ele quer que você olhe para coisas grandes. Você quer ver uma coisa? Ele falou: sobre o pouco foste fiel, vou te colocar sobre. Porque tudo que Deus tem para nós é sempre muito. É sempre maior do que aquilo que a gente tem. Porque Deus, porque José, eu estava falando aqui outro dia pensando sobre isso. José, ele saiu de casa abençoado pelo pai. O pai deu até uma túnica de várias cores para ele, que representava a autoridade, com carinho. 1 minuto depois ele estava dentro de uma cisterna. Mas era melhor do que ter morrido, que os irmãos queriam matar ele. Qual era melhor? A cisterna ou a morte? A cisterna. Mas esse era o melhor de Deus para ele. Mas era bom. Era melhor do que morrer. Foi um livramento, não foi? Então o livramento que Deus dá para mim e para você no dia a dia ainda não é o final que Deus tem para você. E o final era o palácio. Aí ele sai da cisterna e vai para a casa de Potifar. Era melhor do que a cisterna? Era. Ele era escravo, mas era melhor do que a cisterna. Ele está na casa de Potifar agora, como escravo. Daqui a pouco ele começa a comandar a casa de Potifar. Era melhor do que a cisterna? Só que ele não podia se conformar com aquilo. Sabe qual é o grande problema? Que um montão de gente fica paralisado, que se conforma com aquilo que já conquistou e perde aquilo que Deus está mostrando. Oi? Alguém está me ouvindo aqui? Vou rodar, estou animado, hein? Estou meio rouco, mas estou animado. E perde, está assim de gente conformada. E a Bíblia diz: não se conforma. Não entra na mesma forma. É o melhor de Deus. Que aí às vezes as pessoas falam para mim assim: graças a Deus por essa hemodiálise. Graças a Deus é o diabo que carrega.
É melhor para esse momento, mas não é o melhor de Deus para a minha vida. Ah, mas o transplante, cara, eu tenho uma promessa no meu coração, vou sair dessa máquina. Meu rins vai voltar a funcionar, porque eu tenho saúde. Aleluia! Porque eu posso me conformar com isso, querido. Ah, mas está mantendo a sua vida. Mas eu não quero isso. Eu não me conformo. Você está me ouvindo ou não? Pastor, essa igreja está bonita. Umas pessoas legais aí. Dá cafezinho, chocolate. Está tão maneiro. Se crescer, vai parar, né, pastor? Meu irmão, quero nem saber. Eu amo esse momento que eu estou vivendo. Mas eu quero uma igreja de 2.000 pessoas. Para depois fazer culto para 8.000, 4 cultos de 2.000 pessoas. Ué, mas o senhor não cansa, não? Eu não. Em um Deus grandão, vou ficar pensando pequeno? Você está ouvindo ou não? Ah, já cheguei naquele cargo X ou Y na empresa. Acabou? Mas o que acontece é a maioria. Que aí lembra aquela música do Gilson. Só os velhinhos que conhecem. Eu queria ter na vida simplesmente amarrado um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casa. Pastor, o senhor se desviou? Não, querido. Estou desviada do capeta há mais de 20 anos já. Você está me ouvindo aqui ou não? Questão que muita gente se conforma. E nós vencemos os obstáculos agindo por fé. Não nos conformando. Aí José está na casa de Potifar e o demo começa a querer piorar. Porque quando as coisas não estão dando certo para nós, a gente não se rende com o que com a melhora, ele começa a querer piorar para ver se você se rende. Fala comigo. Se melhorar, estou de pé. Se piorar, também estou de pé, meu irmão. Aí José mandando na casa de Potifar, ele arma uma com a mulher de Potifar para derrubar José. José não se rende, vai parar onde? Na cadeia. O mesmo José que estava mandando na casa de Potifar, agora estava na cadeia, debaixo da casa de Potifar. Só que era o final. Mas era melhor do que morrer, né? Mas não era o final. E José não se conformou. E aonde ele chegou? Governador do Egito, porque era o lugar que Deus tinha para ele. Bate o nome do seu irmão com carinho e fala assim, ó, o que Deus tem para você é maior do que o que você está vivendo. Amém ou amém? Se conforma não, meu irmão. Amém ou amém? Faz o que você tiver que fazer para alcançar o teu milagre. Os caras subiram no telhado, irmão, o que você tem que fazer? Tem a tua cooperação. Ah, eu quero melhorar de emprego. Qual o curso que tu faz mesmo, hein? Qual o currículo que tu está melhorando mesmo? Não, vai cair na minha cabeça. Quem está te ensinando isso, hein? Então, pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Fala, atravessaram o Mar Vermelho. Milagre. Em terra seca. Pela fé. Não foi por outra coisa. Não foi porque ficou esperando. Porque quando eles olharam para Deus, Deus falou, está me olhando por quê? Manda o povo continuar. Porque é na caminhada que aparece a manifestação de Deus. Amém ou não amém? O que eu preciso, a manifestação de Deus aparece na caminhada. E eles caminharam e passaram em terra seca. Então tem que estar com o coração cheio de fé para atravessar. Eles atravessaram um grande desafio. Qual foi o desafio? O Mar Vermelho. Então como é que se atravessa o desafio? Pela fé. Como é que se encara o desafio? Como é que se encara o desafio? Se atravessa o desafio encarando pela fé. Não tem outro jeito. Ah, mas vou ficar aqui esperando Deus abrir o mar.
Vai mesmo? Deus vai abrir? Porque fé é assim, querido. Primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. Você está me ouvindo ou não? Ah, eu vou ficar esperando. Esperar não é fé. Esperar é esperança. Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Então, o relacionamento com o Espírito Santo é o que eu tenho que fazer. Qual é a pergunta que eu tenho que falar com o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? Então, se ele der uma direção, faz. Que o milagre acontece. Porque talvez ele já até te falou e você não faz. Você está me ouvindo ou não? Ah, eu quero crescer, eu quero... Faz. Pedro, fala, Senhor. Lança a rede sobre as águas profundas, todos vocês. Pedro dá a palavra. Senhor, havendo nós trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas porque o Senhor está mandando, lançarei a rede. Só isso? Versículo 6. E fazendo isso, pescaram a grande quantidade de peixe. Então tem a parte de Deus e a minha parte. Estou desempregado. Acorda de manhã, meu irmão. Vai bater de porta em porta. Vai lá crendo que o teu currículo passou. Porque quem faz por fé vence. Quem não faz por fé é vencido. O povo de Israel, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. E o egípcio entrou e morreu afogado. Por quê? Porque não entraram por fé. Posso te ensinar uma coisa? Fé não é imitar a atitude de fé de ninguém. É você ter sua própria atitude de fé. Pastor, traz um testemunho de fé aí para poder criar fé no nosso coração. Desculpa, mas isso não cria. Fé vem por ouvir a verdade. Não é por ver o que os outros fazem. Porque você pode ter até uma inspiração. Pô, legal, né? Porque imitação não traz resultado. Anota aí, imitação não traz resultado. E a igreja às vezes aprende a imitar e não agir em fé. E Deus não chamou você para imitar, Deus chamou você para agir em fé. Agir em fé é agir por certeza, que agrada a Deus. Não é imitar ninguém. Deixa eu ver se o demônio vai manifestar. Fazer igual os caras. Falaram para o demônio: eu te mando sair pelo Deus que Paulo prega. O demônio falou: eu conheço Jesus. Pelo Jesus que Paulo prega. Conheço Jesus, eu ouvi falar de Paulo. E vocês são quem mesmo? Porque a igreja, às vezes, aprende a imitar a fé e não ter fé. Oi? Que isso, pastor? Me enrolou. Você ter a sua própria certeza, meu irmão. E que adianta você virar para o mundo espiritual? Ah, pela fé que o pastor tem. Eu estou aqui para te ensinar a ter fé também. Para tu ter tua própria experiência e atitude de fé. Comportamento de fé. Porque quem não faz por fé é vencido. Eles imitaram. O Espírito Santo falou claramente para mim. Eles imitaram os hebreus e morreram afogados. Porque está cheio de gente ficando pelo meio do caminho aí porque fica imitando. Tem gente que prega até igual. Pô, essa pessoa é o Marcos Feliciano. Essa pessoa é o fulano. Aqui já teve gente ministrando louvor que eu olhava e falava assim: peraí. Outro dia eu passei num lugar e pensei que era o Davi Sassi que estava cantando. Tem a tua identidade, querido. Constrói tua identidade com Deus. Desculpa falar isso para você. Ah, mas eu gosto da forma que... Constrói tua identidade com Deus. Seja simples. Porque muitas vezes perde-se a simplicidade do relacionamento. Eu estava meditando na palavra hoje. Tinha um rei lá que conquistou tudo. Tirando a mensagem para domingo, tinha um rei que conquistou tudo. Daqui a pouco ele deixou o coração dele se encher de orgulho. Aí sabe o que ele fez? O que o rei não podia fazer. Quem fazia isso eram os levitas. Uma coisa simples: queimar incensário. Acendeu o incensário, que representava as orações dos santos.
Ele foi lá acender. Aí os sacerdotes entraram e barraram ele que é de respeitando liderança. Ficou leproso na hora. E morreu leproso. Teve que ser afastado de todas as atividades dele, porque afrontou liderança. Querido, te dar um conselho: nunca afronte liderança de igreja. Ou afrontou os sacerdotes. Quem defende sacerdote é Deus, irmão. Está me ouvindo ou não? Pastor, está puxando sardinha para o seu lado? Estou não, querido, estou pregando Bíblia. Você quer ver outro? Os caras ficaram mexendo com Eliseu, chamando Eliseu de careca. Ô careca, ô careca, ô careca, ô careca. Eliseu era careca mesmo. Eles estavam falando mentira? Aí estavam zombando de Eliseu, que era careca. Daqui a pouco o urso saiu de lá, meteu a mão nele lá. O urso saiu do mato e meteu-lhe a pata neles. Porque estava mexendo com o homem de Deus. Homem de Deus é para te dar direção, querido. Homem e mulher de Deus, Deus colocou: vos darei pastores segundo o meu coração. O pastor que você tem e a pastora foi segundo o coração de Deus para você. Você está me ouvindo ou não? E outra coisa, a gente quando chama a atenção de alguém é para corrigir para o bem. Nunca se ofenda com o que eu prego para você. Quero te ajudar. Então Deus nos chamou para continuar. A atitude é nossa, os obstáculos é com Ele. O obstáculo é com Deus. E a atitude é nossa. Nós tomamos a atitude de fé e Deus derruba o obstáculo. Fala, eu tomo a atitude de fé. E o obstáculo cai. Porque o testemunho do Vitória é resultado da minha obediência. Eu vou ter um testemunho de vitória por causa da obediência. A Bíblia está recheada. Vou te dar um conselho. Abre no Google lá e coloca textos bíblicos sobre obediência. Você vai ver pessoas que se lascaram por causa da desobediência e outros que foram abençoados. O livro de Josué Josué 10 diz que nenhum inimigo ficou de pé na frente de Josué, porque tudo que Deus pedia ele fazia. Para você ter uma ideia, Josué era tão obediente que teve uma das guerras lá que Deus tacou pedra do céu no inimigo. E está escrito lá que mais morreram com as pedras de Deus do que pela espada de Josué. Sabe o que é isso? Anota aí: Deus compra barulho de gente obediente. Fico olhando meu netinho. Meu netinho, o garoto é um príncipe, cara, criado na igreja, 14 anos de idade, não dá uma dor de cabeça a mãe dele nem o pai. Agora está lá tocando teclado, está aprendendo a tocar teclado na internet. Já está tocando. Que alegria, minha neta também, grandona já, os dois, firme na igreja. Desde pequenininho na igreja, estou lá firme, não dou uma dor de cabeça, não tem atração nenhuma por esse mundo. Coração totalmente na mão de Deus. Hoje eles foram lá no Cacuia ver a gente. Eu olhando para ele, fiquei muito feliz. Meu neto está grandão, garoto de Deus, sabe? Então, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Os muros caíram pela fé, depois de ser rodeado. Então, rodear 7 dias era obediência, porque a fé e a obediência andam juntos. Fé, fala comigo, fé e obediência. Porque esse negócio de ter fé e ser desobediente, não tem fé nenhuma. Porque aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Fé e obediência caminham juntos. Porque onde tem obediência tem milagre. Mantenha a tua obediência, que as muralhas vão cair, meu irmão. Eu não sei qual muralha que tem na tua vida. Não permita que nenhum obstáculo
roube de você a tua obediência. A gente tem um tratado com Deus, andar pela fé e obedecer. As pessoas, elas dizem que têm fé e perdem a fidelidade. Diz que tem fé e perdem a santidade. Diz que tem fé e perdem a perseverança. Diz que tem fé e negligencia a família. Deus te deu uma família, você cuidar dela. Você sabia disso, querido? Provérbios capítulo 6, verso 31 diz que aquele que adultera, porque lá adulterava, tomava pedrada, era o ato consumado. Aí Jesus falou: aquele que olhar para uma mulher, olhar impuro e deixar seu coração desejar, já adulterou com ela. Aí Provérbios 6,31 diz: aquele que adultera, a vergonha nunca vai se apagar da vida dele. Tudo que ele fizer será mal sucedido. Porque quem tem fé cuida da família. Quem tem fé honra pai e mãe. Quem tem fé cuida dos filhos. Quem tem fé cuida da casa. Que isso, pastor? Deus se mete até nisso. É mesmo, querido. Sabia não? Ele mandou construir o tabernáculo tudo direitinho, falou tudo igualzinho. Aí lá no livro de Números, no livro do Êxodo, ele virou para Moisés e falou: Moisés, manda o povo enterrar o que sai de dentro. O pessoal ia no arraial assim no deserto e... Aí Deus falou: fala para quando for lá, cavar um buraquinho e enterrar. Aí vinha Deus lá no meio do arraial pisando. Ó Deus, vindo no meio do arraial. Aí Deus falou: fala para enterrar. Como é que Deus se preocupa com um negócio desse? No livro de Tito diz assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem os seus maridos e cuidar dos filhos. Dona de casa. Tem um espírito, o espírito que a pessoa acha que não tem testemunho disso. Gente que não gosta de fazer nada é gente deprimida. Está deprimido? Hã? É. Então, terminando, a fé derruba as fortalezas do inimigo. A muralha de Jericó caiu, porque teve alguém de fé do lado de fora dela. Eu não sei qual é a tua muralha, mas caminha perto dela pela fé. Não se afasta da tua muralha. Não corre da tua muralha. Esse é teu desafio. Porque a verdade, quando as adversidades vêm, as pessoas têm a tendência natural de se afastar. Não se afasta do teu problema não, meu irmão. Corre para cima dele. Você está me ouvindo aqui nessa noite ou não? Se afasta não, não corre não, meu irmão. Não corre não. Porque Davi correu, foi para cima do problema. E o problema caiu. Quem cai, a fé derruba teu problema. A muralha caiu. Dá uma declaração aí. Vai cair muralha. Dá uma declaração. Vai cair muralha. A muralha cai, porque a minha fé está firme, está de pé. Estou caminhando 7 dias. Caminhando. E caiu a muralha. Caiu. Virou tapete. Porque aquilo que é adversidade hoje, amanhã pode virar tapete debaixo dos teus pés. Por causa da tua fé. Você tem enchido o teu coração. Ah, mas eu não tenho fé nenhuma. Está faltando escuta por quê mesmo? Vem para essa reunião aqui para tu ver, meu irmão. Sou melhor do que ninguém não. Mas eu prego revelação de Deus aqui. E não é palavra que enche o coração de ninguém, é revelação de Deus. Está me ouvindo ou não? Porque qualquer pessoa pode ter fé e continuar tendo. Qualquer pessoa, o Espírito Santo me mostrou isso. Qualquer pessoa. Ah, mas fé não é para mim.
Qualquer pessoa pode ter fé. Você quer ver? Eu vou ler os versos aqui. Pela fé, a prostituta Raabe. Quem? Fala, prostituta. A prostituta Raabe. Pela fé, a prostituta Raabe. Meio estranho isso, né? Quem ela era não impediu dela agir por fé. Pela fé, a religião condena isso. Pela fé, a prostituta Raabe. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que ela teve uma ação. Fé exige uma ação tua. Deus, o mundo espiritual precisa ver uma ação sua. Ah, eu vim ao culto. E aí? Eu venho ao culto. Ah, eu vou para o evangelismo. Ah, eu vou para o monte. Isso é ação de fé, irmão? Fé é confrontar o mundo espiritual. Fé é se posicionar de pé, apesar de qualquer circunstância. É você declarar e bater no peito: eu tenho capacidade de sair, porque eu já ganhei o direito de andar pela fé. Aleluia. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Não tenho tempo. Os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé. Pela fé. Como é que eles fizeram isso? Pela fé. Porque pode ser guerreiro, rei, profeta ou até mesmo uma prostituta. Qualquer um pode ter fé. A Bíblia prova isso para mim e para você, que nós podemos ter fé. Qualquer um. Está liberado. Porque às vezes as pessoas têm um senso de se diminuir. Quem eu sou pobre, miserável, desgraçado, pecador, e me dá uma raiva, sabe, querido? Uma ira santa, que a igreja alimenta isso às vezes. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, que a pessoa falou para mim assim: pastor, sabe por que eu saí da igreja? Eu vi o cara pregando muito contra a igreja. Não, eu adoro a Deus em casa agora. Eu falei: cara, esse cara está magoado com a igreja. Um dia ele me deu uma oportunidade, eu perguntei a ele: que houve? Ele todo empolgado, né? Começo de carreira, empolgadão, doido para se batizar. Aí o pastor virou para ele: eis que te digo, o Senhor mandou te dizer que tu não está preparado para se batizar. Ah, eu com aquela perna de 3 do lado, já vai cair bem na pontinha do dedinho assim, só. O cara está desviado, porque ele jogou um balde de água fria na fé do rapaz. Eu falei: cara, por que tu não saiu dessa igreja? Tu abandonou o reino por causa disso? Procura uma igreja que te alimenta, cara. Sai de igreja que está alimentando incredulidade. Vou te dar um conselho: sai de roda que alimenta incredulidade. Sai de roda de gente machucada com fé. Não vai poder te ajudar em nada. Josafá estava vencendo em Judá, foi se unir a Acabe, um rei extremamente mundano, humano. Quase morreu. Josafá quase morreu, porque se envolveu. Querido, cuidado com quem tu faz as suas alianças. Se não tem a mesma sequência, mas é tudo igreja. Para com esses pensamentos, irmão. Para com esses pensamentos, desculpa. Cheio de gente aí ministrando maior incredulidade no coração das pessoas. Pessoa entra para a igreja, sai de lá mais descrente do que eu nunca vi. E às vezes no nome de Deus estava crescendo aí,
toma essas atitudes, daqui a pouco está na mão incredulidade, não quer mais nada do reino de Deus. Vamos terminar com duas atitudes: começar agindo por fé e continuar agindo por fé. Primeira atitude: começar agindo por fé, continuar, porque não adianta você começar e desistir. Eu tomei uma atitude, agora vai acontecer. Irmão, é isso aí. Vai acontecer. Eu orei, o sol parou, agora não para mais. Eu orei, a enfermidade saiu, agora não sai mais. Onde está escrito que Deus vai te responder sempre? E tudo tem um propósito debaixo do sol. Começa agindo por fé e continua agindo por fé, sem se importar com o resultado. Não foca no resultado, foca na palavra. Foca naquilo que Deus falou, que resultado é consequência, que a base para permanecer na fé já temos. Alguém venceu por causa da fé. Alguém venceu por causa da fé. Te deu essa condição de você tomar isso como base e vencer pela fé. Fica de pé. Profetiza aí. Alguém venceu pela fé e eu também posso vencer. Eu não sei qual é o seu obstáculo, não sei qual é a sua fortaleza, eu não sei qual é a sua muralha, eu não sei qual é seu mar vermelho. Alguém venceu o mar vermelho pela fé. Alguém venceu a muralha pela fé. Alguém venceu o leão pela fé. Alguém venceu o gigante pela fé. Alguém venceu a fornalha de fogo acesa pela fé. Dá o nome do teu problema aí. Eu não sei qual é a tua doença, qual é a tua enfermidade. Alguém venceu a paralisia. O paralítico andou pela fé. O desemprego saiu pela fé. Deus quer mudar o teu testemunho, querido. Teu testemunho tem que ser de fé. O resultado da tua fé. Declara assim, o meu testemunho vai ser o resultado da minha fé. O meu testemunho será o resultado da minha fé. O meu testemunho será o resultado da minha fé, porque a minha fé é em Deus. Canta lá, baixeira. A minha fé é em Deus. Aleluia. A minha fé é em Deus. Canta lá, baixeira, cantará, baixai. Andarabaxira e cantarabaxira. Aleluia. Espírito Santo, obrigado por essa palavra, Espírito Santo. Obrigado por alimentar nossa fé. E nós podemos, Senhor, tomar atitude de fé, profecia de fé. Abrimos os nossos lábios e profetizamos fé nesse lugar hoje. Profetizamos uma multidão, profetizamos cura, profetizamos libertação, restauração, salvação de casamento, salvação de marido, salvação de filhos, salvação de uma cidade. Células, líderes. Profetiza a salvação do teu filho aí, meu irmão. Profetiza salvação do meu filho. Salvação da minha família. Amanhã essa hora tem uma porta de emprego. Profetiza. O meu Deus vive. Meu Deus vive. Que toda a cadeia espiritual da mentalidade, eu profetizo que as cadeias da mente caiam por terra, que todo principado, potestade, poder e domínio perca força no nome de Jesus, que a alma seja tratada neste lugar, debaixo do poder, da graça, do poder do Espírito Santo, que tem liberdade total neste lugar. Chacandalabaxarabandarabachê. Xarabandarabachê, cantarabachê. Aleluia.
Eu profetizo o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que não são batizados sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. Ashuri kalabashara bandarabashira.